Olá, pessoal, tudo bem? Então, esta é a quinta de uma série de 5 videoaulas sobre as revoltas do período regencial, certo? Na nossa primeira videoaula eu fiz um panorama geral, né, em que essas rebeliões, revoltas ocorreram, certo? Na segunda videoaula nós tratamos sobre a província do Grão-Pará e a cabanagem. Na terceira videoaula nós tratamos sobre a Bahia, que envolveu a revolta dos malês e a Sabinada. Na quarta videoaula nós tratamos sobre a província do Maranhão e a revolta correspondente, que foi a Balaiada. E agora, nesta quinta e última videoaula sobre as revoltas do período regencial, nós vamos tratar sobre o Rio Grande do Sul, ou província do Rio Grande do Sul, onde ocorreu a Revolução Farroupilha, certo? Bem, então vamos passando aqui os slides, né? Nós verificamos que um dos fatores envolve a ausência da figura política e simbólica do imperador, né? Então foi um período de 9 anos em que não havia a autoridade imperial exercendo o poder, e sim o poder ele era dividido entre regentes, num primeiro momento 3 regentes, depois um único regente eleito. Nós vimos que foi um período de muito antagonismo, de um antagonismo violento entre grupos políticos que disputavam o poder dentro das províncias em razão do federalismo, né, que acabou sendo estabelecido com o período regencial, na época, no período, né, do avanço liberal, né, nos primeiros 6 anos do período regencial que correspondem ao avanço liberal. Então há um aprofundamento das rivalidades políticas que acabam resultando em violentas competições políticas pelo poder, certo? Que foram, né, em parte, as revoltas do período regencial. Nós tratamos sobre o Grão-Pará, onde aconteceu a cabanagem, certo? Que foi uma revolta que tinha um fundo social muito forte, tá? Mas que começou como uma rebelião das elites, né? E terminou como uma revolução, uma rebelião social, que acabou sendo duramente reprimida pelas autoridades do Rio de Janeiro, e que resultou na morte de aproximadamente 40% da população do Grão-Pará, o que é muita coisa, certo? É... Nós também falamos sobre a Bahia, certo? Onde aconteceu a revolta dos malês, ok? Que foi uma revolta de escravos e que por muito pouco eu não digo, mas que, né, colocou em risco, pelo menos, a ordem escravocrata na província da Bahia, que é uma das províncias que tinha uma das maiores proporções de escravos em relação à população geral, certo, do Brasil, né? E isso explica um grande número de afrodescendentes na cidade de Salvador, que é a capital da província da Bahia, né? Vimos a Sabinada, né, que foi uma rebelião, por assim dizer, de classe média, né? Que foi rapidamente suprimida, né? Não demorou muito tempo, né? Embora essa revolta tenha durado 2 anos, e que resultou na, no degredo, tá, dessa figura que foi a liderança da Sabinada, o Francisco Sabino, né, ele acaba sendo degradado em Mato Grosso, né, e terminou os dias dele lá. Tá? Nós vimos também a província do Maranhão, certo? Que havia, né, em que havia um, uma grande desigualdade socioeconômica, que inclusive é uma característica do estado do Maranhão até hoje, né? E que foi uma província em que aconteceu a balaiada, né? Que foi uma revolta também que tinha um fundo social muito forte, certo? Em que pequenos proprietários, né, pessoas assim que com condição social inferior, acabam se rebelando contra as elites da própria província. E foi uma revolta que não teve como consequência a separação em relação ao Brasil, como tinha acontecido, por exemplo, no Grão-Pará, na Bahia, né, com a Sabinada, e também a Revolução Farroupilha que a gente vai ver agora, né? Ela não resultou na separação do Maranhão, ela tinha a ver mais com uma luta local, né? E que foi também severamente
reprimida pelas forças do governo central, né? Todas as lideranças foram executadas, tá, pelas forças do governo central, ok? E, né, nós vimos que despontou, né, a estrela dessa grande liderança militar que foi o Luiz Alves de Lima e Silva, certo? O então brigadeiro, né? Ia falar general, mas era brigadeiro, que corresponde ao que hoje nós chamamos de general de brigada, né? O brigadeiro Luiz Alves de Lima e Silva, né, promovido em razão do sucesso que ele teve na repressão à balaiada, né, e também agraciado com o título de Barão de Caxias, ok? Bom, esse cara volta, esse cara aparece de novo, igual o pai dele, Francisco Alves de Lima e Silva, também apareceu, né? Eu falei que apareceu? Apareceu. Então, esse cara aparece de novo também. E esse você já conhece, né? Bom, agora o Rio Grande do Sul. Vamos lá. Então, o Rio Grande do Sul ocupava uma posição secundária no cenário econômico e político brasileiro, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O Rio Grande do Sul não era uma Bahia e um Pernambuco que era exportador de açúcar e tabaco. Eram exportadores de açúcar e tabaco. O Rio Grande do Sul, ele não era um Maranhão, que era exportador de algodão. O Rio Grande do Sul não era a capital do Brasil, como era o Rio de Janeiro, tá? O Rio Grande do Sul não vai ser um grande produtor de café, como acabou sendo São Paulo. O Rio Grande do Sul não era um Grão-Pará que era exportador das drogas do sertão. O que o Rio Grande do Sul exportava? No que o Rio Grande do Sul se especializou? Ele se especializou desde a época da colônia, se especializou na pecuária, né? Então, lá na época colonial, o Rio Grande do Sul se especializou na criação de mula, né? Mulas que eram usadas no transporte de ouro da região das Minas Gerais para o litoral, certo? Então essas mulas, essas tropas de mula, elas atravessavam desde a região do Rio Grande do Sul, dos chamados Campos das Vacarias, ou Campos da Vacaria, eles atravessavam o Santa Catarina, Paraná, atuais, São Paulo, até chegar à região das Minas, onde eram vendidos, né, esses muares, né? Então vem daí o desenvolvimento econômico inicial da então capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul, que acabou se tornando a província do Rio Grande do Sul, que no século XIX se especializou na pecuária bovina, né? E aí largou a pecuária muar para se especializar mais na pecuária bovina, certo? E lá no Rio Grande do Sul se especializaram duas indústrias. Uma, a indústria que salgava a carne e transformava a carne em charque, tá? E a outra, a indústria do couro, que era uma indústria mais secundária. A indústria do charque, ela era muito ligada à demanda por charque do próprio Brasil, tá? Então lá eles salgavam a carne, preparavam, colocavam, estendiam a carne no sol e depois eles exportavam para outras regiões do Brasil. Que outras regiões do Brasil que importavam esse charque do Rio Grande do Sul? Eram as regiões em que havia um grande número de escravos, né? Por exemplo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Essas regiões elas importavam o charque porque o charque era a base da alimentação dos escravos, certo? Então havia uma grande demanda por charque do Rio Grande do Sul nessas regiões. Só que o Rio Grande do Sul ele enfrentava uma grande concorrência onde? Por parte do Uruguai e da Argentina, que eram territórios próximos, né, vizinhos do Rio Grande do Sul, tinham um relevo e uma condição climática muito semelhante à do Rio Grande do Sul, só que eles tinham vantagem sobre o Rio Grande do Sul, por quê? Porque os pastos do Uruguai e os pastos da Argentina eram melhores do que os pastos do Rio Grande do Sul, certo? Então havia essa grande dificuldade do Rio Grande do Sul frente aos seus concorrentes, que também faziam charque e também vendiam charque para o Brasil, ok? Então, o Rio Grande do Sul ele tinha uma posição secundária no cenário político e econômico brasileiro. Não tinha um grande político gaúcho influente no Brasil. E havia diversos políticos pernambucanos, baianos, mineiros e até paulistas que eram muito influentes no cenário político brasileiro, né? Além disso, a economia do Rio Grande do Sul era dependente da economia brasileira, ok? Então, por isso que o Rio Grande do Sul ocupava uma posição secundária no cenário político e econômico brasileiro.
Okay? Ao contrário da maioria das demais províncias, sua economia era voltada para o mercado interno, com a produção de couros e charque, altamente tributada pelo governo geral do Império. Ok? Então tinha isso. Né? Vamos observar que o Brasil vivia uma época de crise econômica. Tá? E essa crise econômica, ela foi, no caso do Rio Grande do Sul, ela ainda coincidiu com o fato de que o Brasil ele estava importando muito de fora, estava cobrando muito poucos impostos sobre mercadorias que vinham de fora, e aí o governo central do Rio de Janeiro ele tinha que compensar essa falta de arrecadação com as importações no próprio comércio interno. Então, o Rio Grande do Sul pagou por essa crise. Tá? Então, vivia-se uma crise e dentro dessa crise o Rio Grande do Sul era super tributado pelo Rio de Janeiro, enquanto que, ao mesmo tempo, o Rio de Janeiro tributava pouco as mercadorias que vinham, né, por exemplo, do Uruguai e da Argentina. O charque que vinha do Uruguai e da Argentina era muito pouco tributado se comparado com o charque que vinha do próprio Rio Grande do Sul, certo? E isso não interessava, por exemplo, os donos de escravo do Rio de Janeiro, da Bahia e de Pernambuco. Por quê? Porque eles precisavam do charque barato para poder alimentar os seus escravos. E o governo precisava arrecadar impostos. Vocês entendem? Então, há uma contradição aí. E, claro, quem se via prejudicado eram os gaúchos. Tá? Então, o charque era a base da alimentação da população escravizada das demais províncias, tá? Como eu disse antes, sobretudo Rio de Janeiro, né, Bahia e Pernambuco. Portanto, o Rio Grande do Sul mantinha uma considerável dependência do mercado brasileiro, né, que era disputado por charqueadores uruguaios e argentinos. Entretanto, os produtores de charque uruguaios e argentinos eram mais produtivos e ofereciam um alimento de melhor qualidade do que o oferecido pelos gaúchos, além de mais barato por causa dessa questão tributária. Eles não eram tão tributados quanto eram tributados os gaúchos, ok? E, né, os donos de escravos da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro queriam que a situação continuasse da forma que estava. Por quê? Porque era vantajosa para eles. Ok? Assim, os estancieiros gaúchos exigiam que o governo central do Império estabelecesse uma tributação das importações uruguaias e argentinas para tornar o charque mais caro. Ok? Ou então que diminuíssem os impostos dos pecuaristas gaúchos. Então, eles queriam que uma coisa ou outra acontecesse. Ok? O aumento do imposto sobre o charque ia contra os interesses dos proprietários de terras das demais províncias, tá? Pois veriam reduzido sua lucratividade em relação ao maior gasto com a manutenção dos escravos. Então, é isso, era contra os interesses de quem era dono de escravo fora do Rio Grande do Sul, tá? Então, por isso, a situação ficou no impasse. Só que ficou num impasse. Só que ficou num impasse que beneficiava mais que beneficiava mais os donos de escravos, né, da Bahia, de Pernambuco e do Rio de Janeiro. Enquanto os estancieiros, ano após ano, eles iam vendo a sua situação sendo prejudicada, ok? Pelas decisões do poder central localizado no Rio de Janeiro. Além do que, tem tudo isso que tem a ver com as revoltas que aconteceram nas demais províncias, ou seja, um presidente de província que era nomeado pelo governo central do Rio de Janeiro. E isso era contra os interesses também das lideranças gaúchas. Tá? E aí, o início da Revolução Farroupilha. Tá? O estopim, né, o início, a causa inicial da Revolução Farroupilha foi, né, durante a regência Feijó. Né? Quando o regente Feijó nomeou um político que era antagonista digamos assim, da linhagem política dos farroupilhas no Rio Grande do Sul. Quem que eram os farroupilhas? Né? Os farroupilhas eram aqueles que se consideravam liberais radicais, né? Que eram federalistas, muitos republicanos, certo? A maioria republicanos, certo? E o Antônio Fernandes Braga, ele era ligado aos liberais moderados, né? Da época da regência do padre Antônio Feijó, ok? Então, é claro que essa nomeação do Antônio Fernandes Braga ela vai desagradar os estancieiros gaúchos que se identificavam com a linha política dos farroupilhas, certo? Bom,
Enquanto a maioria dos estancieiros do interior, né, da chamada região da campanha, aderiram à rebelião, os grandes comerciantes das grandes cidades, né, sobretudo aqueles que transformavam a carne em charque, né, os charqueadores, né, que ficavam na cidade de Pelotas e Rio Grande, né, e os grandes comerciantes da cidade de Porto Alegre, capital da província do Rio Grande do Sul, eles ficaram contra essa rebelião. Tá? Então, as maiores cidades do Rio Grande do Sul, elas majoritariamente foram contra a Revolução Farroupilha, enquanto as localidades interioranas, onde se localizavam as estâncias, onde eram criado o gado, etc., essas foram mais favoráveis à revolta. Okay? Então, durante a revolta, o Rio Grande do Sul foi declarado independente do Brasil, foi estabelecida uma república como forma de governo. Era a República Rio-Grandense. Ok? E os farrapos, né, como ficaram conhecidos, já que eles eram da linha liberal radical, né, liberal exaltada, né, então os farrapos chegaram a dominar também parte de Santa Catarina, né, mas o litoral, apesar de Santa Catarina nessa época era só o litoral mesmo, né, não tinha interior de Santa Catarina, era uma área disputada lá com a Argentina e o Paraná ainda nem existia, ok? Então ocuparam, né, uma boa parte ali de Santa Catarina até a cidade de Laguna, onde proclamaram a República Juliana. Né? Então, criou uma república no Rio Grande do Sul e criou mais uma república em Santa Catarina, tá? Que recebeu esse nome porque ocorreu no mês de julho. Ok. Então, o grande líder da revolta farroupilha foi este gaúcho aí, tá? O Bento Gonçalves da Silva. Ok? Outro foi o também estancieiro Davi de Canabarro. Então, é interessante, porque esses caras, eles são estancieiros, são donos de grandes propriedades de terra, portanto, eles são criadores de gado, mas eles também são oficiais do Exército. Tá? Por quê? Porque é uma tradição lá do Rio Grande do Sul que os grandes proprietários de terra, eles servem nas guerras da fronteira ali do Rio Grande do Sul com o Uruguai e com a Argentina. Então há uma constância de envolvimento em guerras desses caras. Então esses caras eles são criados em guerras, né? Eles são educados dentro de um contexto de guerras constantes. Né? Guerras essas que eram movidas, por exemplo, a conquista da província Cisplatina, lá na época do Dom João VI, foi uma gauchada que foi mobilizada. Né? Na Guerra da Cisplatina, foi gauchada que foi mobilizada, certo? Então era um pessoal que foi criado na base da guerra. Né? E essas guerras constantes, elas vinham, na verdade, desde a época colonial, certo? Desde a época em que a capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul foi criada, né? Então, né, as fronteiras elas iam e vinham, né? Vários tratados foram assinados entre Portugal e Espanha. E aí depois vem a independência, e novamente, guerras, tratados sendo assinados, guerras acontecendo. E ainda vão acontecer várias outras guerras depois dessa que eu estou falando para vocês. Então, a gauchada lá do Rio Grande do Sul, ela está habituada a isso e, por isso, muitos estancieiros são também oficiais do Exército. Ok? E aí, dessa revolução, também participou, né, o revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, além de outros revolucionários italianos, né, que estavam na região. Eles acabaram aderindo à Revolução Farroupilha porque muitos desses revolucionários eram republicanos, né, anti-monarquia, né? Tem até aquele lema, né? Enforcarei o último papa com as tripas do último rei, né? Então é bem dessa linhagem de revolucionários, né? Que são contra monarquias e que são a favor de republicanismo, federalismo, né? No nível, né? Na linhagem mesmo dos liberais exaltados. Então Giuseppe Garibaldi vai apoiar a causa. E durante a Revolução ele tentou organizar uma marinha, né, para os farroupilhas, porque eles eram fortes lutando em terra, mas eles não tinham uma força naval, então o Império era muito forte, né, no campo naval, então ele vai criar uma marinha, né, e tem até um episódio meio que heróico em que eles atravessaram por terra com 3 embarcações, eles conseguiram atravessar por terra da Lagoa dos Patos, a Laguna dos Patos, né, até o litoral, né, eles atravessaram por terra porque o caminho marítimo estava bloqueado, né. Enfim, é um episódio heróico, né, que foi realizado aí sob o comando do Giuseppe Garibaldi.
E justamente quando o Garibaldi liderou a tomada de Laguna, lá ele vai conhecer quem vai ser a sua futura esposa, a Ana Ribeiro, que ficou conhecida depois como Anita Garibaldi, né, que ficou ao lado dele, né, nessa revolta. Né. Interessante que ela era casada com um homem que era das tropas do governo, que aderiu às tropas do governo contra os farroupilhas. Né. Então ela largou o marido, se juntou com Garibaldi, virou mulher do Garibaldi. Porque naquela época não tinha divórcio, mas ela, né, expulsou, né, o marido da vida dela. Então, o desfecho da Revolução Farroupilha. Como é que a Revolução Farroupilha acabou? Bom, a Guerra dos Farrapos, que é outro nome pelo qual a Revolução Farroupilha é conhecida, ela acabou depois de 10 anos de conflitos, certo? Então, assim, foi a mais longa guerra civil da história do Brasil, até hoje. Tá? O fim da rebelião aconteceu depois que o Caxias, né, o Barão de Caxias, brigadeiro, né, foi nomeado. Tá? Ele foi nomeado para reprimir essa revolta, tá? E para reprimir essa revolta, ele foi nomeado, além de comandante das armas do Rio Grande do Sul, ele foi nomeado presidente da província do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o Caxias, ele entendeu que para derrotar, ou melhor dizendo, não era derrotar, mas para pacificar o Rio Grande do Sul, seria necessário ação militar e ação política, negociação, diplomacia até, certo? Então ele foi cercando os farrapos de maneira a oferecer a opção, ó, ou você morre ou você se junta a nós, certo? Então ele foi fazendo isso, tá? Pouco a pouco, né? E foi demorado, ele foi nomeado em 1842 e a Guerra Civil ainda durou mais 3 anos, ela foi até 1845, tá bom? Tá? Caxias teve grande dificuldade na repressão a esse movimento e só obteve sucesso quando articulou, né, como eu disse, ações militares com negociações políticas e diplomáticas, que envolvia inclusive os vizinhos ali, Uruguai e Argentina. Tá? Porque, na verdade, essa guerra dos farrapos ela era um pouco generalizada, ela envolvia o Uruguai e a Argentina também. Entravam uruguaios no Brasil, entravam brasileiros no Uruguai, porque lá também teve a grande guerra civil, né, do Uruguai, enfim, então a coisa era mais ou menos bagunçada. Né? E chegou-se durante um tempo a cogitar a união do Rio Grande do Sul com o Uruguai, né? Porque uruguaios tinham parentes no Rio Grande do Sul e gaúchos tinham parentes no Uruguai, então era um negócio meio misturado. Então, por isso que o Caxias teve que costurar, né, uma negociação que envolvia todas essas circunstâncias aí. Ok? Então, entre os acertos estavam, né, entre os acertos do Caxias, da negociação política e diplomática, né, estava a incorporação dos combatentes, né, dos farroupilhas, ao exército imperial. Tá? O aumento do imposto sobre o charque uruguai, né, e a diminuição do imposto sobre o charque gaúcho, tá? Poder influir na escolha do presidente da província do Rio Grande do Sul, né, e o perdão aos revoltosos, pelo menos os livres, né, a população livre, né, ser perdoada. Então, desse modo, o Caxias conseguiu encaminhar o fim da Revolução Farroupilha, tá? Dessa forma, negociada. Ok? O fim da Farroupilha se deu com a assinatura do Tratado de Ponte Verde, né? Tratado de Paz. Tá? Foi assinado pelo Caxias e pelo Bento Gonçalves. Ok? Bom, e aí? E aí, assim, algumas características, né? Os estancieiros gaúchos tiveram um tratamento diferenciado em relação aos demais rebeldes do período regencial. Então, assim, o que a gente viu? Quando era povão, não tinha negociação. Era ferro, né? Tiro, porrada e bomba, ok? Então, quando era, por exemplo, escravo, ex-escravo, mestiços, certo? Essa população mais humilde, então o tratamento do governo imperial foi violento. Agora, quando era para lidar com elites, né, então o tratamento era bem outro, certo? Então esse foi o caso, né, da Revolução Farroupilha, né? Soldados farroupilhas morreram, agora, né, os comandantes em geral, né, muito dificilmente morreram. Alguns morreram, né, mas a maioria permaneceu viva e negociando com o governo, né? Um amigo meu me mostrou dados, né? Por exemplo, eu falei para vocês que na cabanagem morreram 30 mil. Na Farroupilha, que durou 10 anos,
A cabanagem durou 5 anos. Na farroupilha, que durou 10 anos, morreram 3 mil. Ou seja, 10 vezes menos, sendo que a farroupilha durou 2 vezes mais tempo. Ok? Então, dá para ver, né, como é que as coisas foram encaminhadas no Rio Grande do Sul de maneira diferente. Até porque o governo imperial tinha a intenção de não radicalizar muitas coisas no Rio Grande do Sul, porque era uma região tensa, de fronteira, né, que poderia, inclusive, fragilizar o Brasil diante, né, dos seus vizinhos. Né? Então, e eram vizinhos que eram potencialmente belicosos, né, que poderiam invadir o Rio Grande do Sul até mais. Certo? Então, havia todo um cuidado do governo imperial com a região e, claro, com as elites que comandavam a região. E, sim, a Revolução Farroupilha foi uma revolta promovida por elites, né? Grandes proprietários de terra, certo? Um episódio muito interessante da Revolução Farroupilha é que os farroupilhas eles tinham uma tropa formada por soldados negros, né, que eram os lanceiros negros, certo? Esses lanceiros negros, eles aderiram à Revolta Farroupilha com a promessa de que seriam libertados, eles eram escravos que aderiram à revolta e receberam a promessa de que seriam libertados ao final da rebelião. O que aconteceu com eles? O que aconteceu é que pouco antes, quando a revolta estava bem no fim, eles vão ser traídos pelos seus comandantes. Eles vão ser colocados numa situação de combate, né, na Batalha dos Porongos, que aconteceu lá na, se eu não me engano, na próxima região de Rio Pardo, lá no Rio Grande do Sul. Eles vão ser cercados e vão ser dizimados, né? Eu acho que todos vão morrer, ou quase todos, certo? Então eles foram traídos pelos seus antigos comandantes porque não queriam dar esse exemplo, né, para os demais escravos. Né? Afinal, o Rio Grande do Sul também explorava, né, as elites do Rio Grande do Sul, elas também exploravam a escravidão. Então, não queriam dar esse exemplo para os escravos que ainda permaneciam. Né? Então, houve essa traição na chamada Batalha dos Porongos. Ok? Ok. E, né, não dá para esquecer o Caxias, né? O Caxias foi também, mais uma vez, o grande vitorioso, né, desse período. É importante lembrar o seguinte, é porque a balaiada, ela durou 3 anos, né? De 1835 a 1838, ok? Não, minto, de 1837 a 1840, né? E dali, da balaiada, o Caxias ele não foi direto para o Rio Grande do Sul. Na verdade, antes ele atuou numa revolta, porque o período regencial acabou em 1840, né? Justamente quando estava acabando a balaiada, acabou o período regencial, começou o segundo reinado, e 2 anos depois, o Caxias atuou ainda em Minas e São Paulo para reprimir 2 revoltas que já não eram mais regenciais, já eram do segundo reinado. Ele reprimiu uma revolta em Minas, outra em São Paulo, 2 revoltas de liberais em Minas e São Paulo, e depois ele foi para o Rio Grande do Sul, certo? Aí para reprimir ou acabar com a revolta farroupilha. Então, assim, ele foi pacificando, né? Por assim dizer, essa região. Pacificou o Maranhão, pacificou Minas, pacificou São Paulo e veio pacificar o Rio Grande do Sul. Né? Só que esse pacificar, né, ele é naquelas, né? Pacificou de maneira violenta, né? E tornou passivo em relação à autoridade do Império, né? Por assim dizer, obediente em relação ao Império, ok? Então, pelo êxito alcançado na pacificação do Rio Grande do Sul, o brigadeiro Luiz Alves de Lima e Silva foi promovido a marechal de campo e elevado ao título de conde de Caxias, certo? Então ele vai subindo, tá? Aí ele está quase no máximo, no ápice da carreira dele, né? Ele vai subir mais um pouco, mas assim, ele já é o maioral, né? E ele já era filho de um maioral que era o Francisco Alves de Lima e Silva, né? Que foi um cara que segurou Dom Pedro II no colo, né? Foi o cara que segurou Dom Pedro II no colo e mostrou para o povo, olha aqui, ó, esse é o nosso futuro imperador. O pai dele tinha sido isso. O pai dele atuou lá na Confederação do Equador, né? Reprimiu lá a Confederação do Equador. Foi regente do Império, era senador vitalício do Império, né? O pai dele, né? E ele, né, vai manter essa tradição na família, né? De ser, né, um militar da alta hierarquia e também de ser um político,
imperial, porque ele também vai ser eleito senador, né? Vai ter toda uma trajetória também. E depois ainda vai comandar as tropas brasileiras na Guerra do Paraguai, ok? Então, depois a gente vê aqui a figura do Conde de Caxias, Marechal de Campo, Luiz Alves de Lima e Silva, ok? Nós vamos encerrando por aqui, tá? Então, esta foi a última de uma série de 5 aulas sobre as revoltas do período regencial, ok? Obrigado, pessoal, e até o nosso próximo encontro.